outro aspecto da pessoa de Deus é a sua onipotência. Oni quer dizer tudo, potência, poder, ou seja, ele tem todo o poder. Deus pode fazer todas as coisas. Daí surgem algumas dúvidas. Mas então Deus poderia criar uma pedra tão pesada que nem mesmo ele poderia carregar? Essa é uma questão que para muitos é uma bobagem, mas esse tem a ver com pensamento teológico. Deus pode criar todas as coisas, não significa que ele vai criar todas as coisas. Nós precisamos ver que existem alguns limites, não no poder, mas na disposição de Deus. Por exemplo, existem algumas limitações autoimpostas. A Bíblia diz que Deus não pode mentir. Deus é incapaz de mentir. Isso não tem a ver com aquilo que ele pode, mas sim a harmonia que existe entre a sua justiça, a sua sabedoria e a sua onipotência. Ou seja, Deus não é imperfeito, porque as coisas imperfeitas acontecem. Significa que ele permite algumas coisas baseadas nas leis estabelecidas da criação. Isso nos remete ao entendimento de que esses atributos comunicáveis são fáceis para nossa mente entender. Mas os atributos incomunicáveis, eles vão além. E a partir daí, muita confusão pode surgir. O atributo da onipresença. Deus está presente em todos os lugares. A onipresença não pode ser confundida com o panteísmo. O que é o panteísmo? Pan, tudo, teísmo, Deus. Tudo é Deus. Então, uma pedra é Deus, o macaco é Deus, a nuvem é Deus. Não. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ele não é necessariamente aquilo. Eu posso entender a onipresença de Deus quando leio, por exemplo, o Salmo 139. Davi fala que não importa onde ele for, Deus estará presente. Deus não permite que nós entendamos plenamente a sua onipresença para nós talvez não tenhamos esse sentimento, essa ideia de estarmos sendo vigiados constantemente. Não é essa a intenção. Mas precisamos entender que não há lugar que eu vá que Deus não esteja presente. Quando eu penso na onisciência, eu lembro que Deus sabe todas as coisas. Deus conhece, ele não precisa fazer esforço. Ele não é um computador que tem um número limitado de informações que ele pode armazenar. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o meu passado, ele conhece o meu presente, ele conhece o meu futuro, ele conhece o passado da humanidade, o presente da humanidade e também o futuro da humanidade. Por isso eu posso entender que na sua revelação ele me dá profecias, ele aponta para algo que eu não consigo ver, mas ele sabe que ainda há de acontecer. Tentando entender ainda o atributo da santidade, talvez um dos mais complexos, porque Deus está separado e ele é completamente alheio. E ele tem um estado de santidade que não está contaminado por nada que nós chamamos de pecado. Quando o ser humano pecou, nós veremos isso em outras aulas, ele perdeu o seu estado de santidade. Deus manteve esta santidade, ou seja, tudo que Deus fez, tudo que Deus faz e tudo que Deus fará está imaculado, não está contaminado pela imperfeição. Por isso, os salmos, por isso, as orações, o povo sempre reconhecia que Deus era santo, que Deus era alheio, palavra santo, original, kadosh, separado. Deus está separado do mundo. Simplicidade. Deus não é um ser complexo, com dezenas de partes e pedaços. Ele, na sua essência, é simples. A Bíblia fala em João 4:24, Deus é Espírito. Esse sentimento que nós podemos ter muitas vezes a respeito de Deus ser uma coisa desconhecida ou impossível de ser percebida, cai por terra quando eu entendo que nos atributos de Deus está a simplicidade. Soberania. Deus, em primeiro lugar, tem o controle de todas as coisas. A Bíblia faz a imagem de um rei, aquele que está assentado sobre todas as coisas. Ele, tendo o poder, todo o poder, a onipotência, ele pode fazer o que bem entender, mas ele não usa isso
simplesmente para se vangloriar. Ele nos transmite através da sua palavra de que ele mantém em si o controle de todas as coisas. Nada escapa ao controle de Deus. Por mais que nós não entendamos isso, significa que Deus está sempre preocupado, sempre sabendo o que está acontecendo e tem sobre si o poder da vida e da morte. Unidade. Deus é um só. Mais tarde nós falaremos sobre a Trindade, sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas desde o início Israel foi ensinado o Shema, que é o convite, a entoação para se conhecer a Deus. Ele diz: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Nós entendemos que Deus é um só, ainda que se apresente em três pessoas distintas. Verdade. Deus é coerente consigo mesmo. Tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele faz, tem a ver com a verdade que ele estabeleceu. Quando nós estudamos as Escrituras, quando nós estudamos a teologia, tentamos conhecer um pouco mais de Deus, nós não estamos trabalhando com fábulas, com ideias humanas, com filosofias. Nós estamos trabalhando com a verdade, com aquilo que ele quer mostrar e aquilo que ele é. Concluímos assim a nossa segunda videoaula. Este é o curso de Teologia Básica do Prime Teologia.